Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, já vamos para a palavra. Atos 8, versículo de número 5, irmãos. Diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Amém? Pode se assentar, irmãos. Nós já oramos. Glória a Deus. O capítulo 6, irmãos, ele vai dar uma ideia da escolha dos setes necessários para a resolução de um problema. Quando a igreja cresce, a igreja de Jerusalém, né, a igreja primitiva, ela cresce. E como toda igreja, quando ela está em expansão, é inevitável que surjam alguns problemas. Alguns problemas eles começam a surgir no meio da igreja. Quando a igreja ela pega uma proporção um pouco maior, ela vai crescendo. Isso é quase que inevitável. E quando os apóstolos eles veem, né, o início de um problema, lá no capítulo 6, eles, instruídos pelo Espírito Santo, eles reúnem o colégio apostólico e dizem assim: a gente precisa levantar homens para resolver esse problema. E no versículo 5, irmãos, versículo 2 do capítulo 6, a Bíblia diz que eles convocam a igreja, a multidão, os discípulos. Quando eles convocam os discípulos, lá no capítulo 6, versículo 2 de Atos, a ideia é que eles escolham. Isso fica a cargo da igreja, a escolha de homens para resolver esse problema. Então, o texto nos dá a ideia de que a necessidade surgiu e agora precisa ser resolvida. Mas os apóstolos, segundo a Bíblia Sagrada, segundo Lucas nos escreve, dizendo que os apóstolos, eles preferem ficar atendo mais para a palavra do Senhor. Então a ideia surgiu por um dos apóstolos, diz assim: vamos escolher homens. E quem que vai escolher? Quem vai escolher é a própria igreja que vai escolher. E quando a igreja decide levantar esses apóstolos, o versículo 5 dá alguns critérios: que seja de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Então, o problema parece ser um problema simples, mas os apóstolos têm o problema como um problema importante. Portanto, se o problema é importante, as pessoas que vão ser escolhidas para resolver o problema são pessoas extremamente qualificadas para resolver o problema. O problema parece ser simples, né? A Bíblia diz que há uma discussão ali, uma murmuração, levanta um murmúrio entre a igreja, porque algumas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Então parece ser uma questão bem simples. É só pegar alguém ali, né, e resolver o problema, mas o problema é mais sério do que a gente imagina. É interessante, irmãos, quando a igreja ela dá valor, né, aos pequenos detalhes que surgem no meio da igreja. A igreja ela tem esse olhar, o ministério tem esse olhar, um olhar mais fixo, e ela não deixa passar nenhum detalhe. Quando surgir um problema, já se socorre no mesmo momento, já corre atrás no mesmo momento, e já qualifica homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Se o indivíduo ele não tem o Espírito Santo, ele não consegue resolver problema. Ele vai trazer mais problema ainda. Se o indivíduo ele não tem sabedoria para resolver as coisas, com certeza ele vai criar mais dificuldade, vai trazer mais um peso à igreja ainda. Portanto, a escolha desses homens para a resolução deste problema
é necessário ter homens cheios da graça de Deus, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo para resolver esse problema. E a Bíblia diz que no capítulo 4, eles estão preocupados com a palavra. Alguns desses apóstolos, né, ou como um todo dos apóstolos, dizendo assim, a gente não pode deixar da orientação, da palavra, da pregação da palavra para resolver essas pequenas coisas. E quando eu vejo na igreja o pastor levantando obreiros para o ministério, parece ser uma coisa simples. A gente tem passado dificuldade, irmãos, com certos obreiros, que ao serem levantados, parece que eles não sabem o porquê foram levantados. Eles não sabem o porquê. Às vezes eles estão vindo para frente, sendo imposto as mãos sobre a vida deles, como foi no capítulo 6, no versículo 6, depois da escolha, eles apresentam os apóstolos impõem as mãos sobre a vida deles, consagra eles para aquele importante ministério. Mas alguns estão aqui na frente, a gente vê toda a convenção cheio, como nós vamos ver domingo, né? Irmãos sendo consagrados, pessoas sendo levantadas para o ministério, e parece que essas pessoas não sabem, muitos deles, não todos, é bem verdade, mas muitos deles não sabem nem o porquê estão aqui. Às vezes a esposa também não sabe nem por que está levantando o esposo. E o texto diz que o critério para levantar esses obreiros é que eles sejam cheios de reputação. Eles têm que ter uma reputação. Eles precisam ter algo a apresentar para a igreja. Antes de tudo, houve uma escolha, houve um critério. Foi escolhido por parte da igreja. E a Bíblia diz que agora, escolhendo eles, a Bíblia diz que eles escolhem 7. Entre eles estão Estevão, no versículo 5, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E a Bíblia diz no versículo 6 que agora os discípulos, os apóstolos, vão impor as mãos sobre a vida deles. A Bíblia diz que depois disso, no versículo 7, a igreja ela começa a tomar expansão, ela começa a crescer. O primeiro da lista, no versículo 5, é Estevão. E a gente vai ver que no versículo 8, Estevão está pregando a palavra. Ele é um diácono, mas não é porque ele é um diácono, ele não vai pregar a palavra. Não é porque ele é um diácono que ele vai ficar só com um copinho, ele sabe por que ele foi levantado, mas ele também tem um compromisso de pregar a palavra do Senhor com graça e sabedoria. A Bíblia diz que levanta uma perseguição contra Estevão, uma acusação contra Estevão. Nós vamos ver que Estevão agora ele vai ser o primeiro mártir, e a gente já pula lá para o capítulo 8, que é o versículo que lemos. No capítulo 8, Filipe ele desce para Samaria. E quando ele chega até Samaria, a Bíblia diz que Deus usa esse diácono. Deus reveste ele de graça. Ele tem realmente o Espírito de Deus. Quando ele chega lá, ele vai fazer um chacoalhão na cidade de Samaria. A graça de Deus desce sobre aquela cidade. A graça de Deus é manifestada naquela cidade. Filipe prega e a cidade está em atenção no que Filipe está pregando. Filipe prega e a cidade está vendo os sinais ao qual são realizados pelo poder de Deus através de Filipe. Filipe está pregando, mas a manifestação de Deus está na vida dele. Quando Filipe está pregando, os espíritos imundos estão saindo. Quando Filipe está pregando, aleluias, os demônios estão clamando em alta voz e saindo. Quando Filipe está pregando, os paralíticos estão sendo levantados. Quando Filipe está pregando, os coxos eram curados. A manifestação de Deus sobre a cidade de Samaria é tamanha, irmãos, é tão grande, é tão extraordinária, que o diabo agora,
ele fica de joelho. A Bíblia diz que lá no capítulo 9 existia um Simão. E no versículo 9, 8, 9, existe um homem lá por nome Simão. E este Simão, segundo nos orienta aqui o versículo 9, a Bíblia diz que ele, exercendo arte de magia, ele iludia toda a Samaria, que estava em evidência naquela cidade, né, o que estava no auge daquela cidade, era a magia de Simão. Mas a Bíblia diz que não suportou o poder de Deus na presença de Filipe. A graça de Deus é manifestada de uma maneira, irmãos, que quando aquele pequeno diácono, não é um evangelista, não é um presbítero, não é um pastor, é um diácono que está ali naquela cidade fazendo a obra do Senhor. Ainda ele não é um evangelista. Aqui ele está posto como um diácono ainda. E a Bíblia diz que a graça de Deus foi tão tamanha, foi tão grande, que agora o Simão resolve se converter. A graça de Deus é manifesta naquela cidade que Simão fica pasmo. A igreja de Simão, agora ela diminui a frequência. Eles mudam de endereço. Ao invés deles ir lá para o salão onde que Simão aprontava, né, as suas magias, agora eles têm outro endereço. Agora eles vão lá, aleluias, na igreja de Filipe, ao qual ele está pregando sobre o nome do Senhor Jesus, ao qual ele está falando sobre o reino de Deus, ao qual ele está curando os enfermos, ao qual os demônios são expulsos e a graça de Deus é manifesta. Aleluias! A graça do Senhor é manifesta ali. E agora o Simão começa a perceber, ele diz assim: hoje a igreja está meio vazia, onde que esse povo está indo? Eu vou atrás desse povo, eu quero perseguir, eu quero saber onde que esse povo está indo. E vai atrás, e a Bíblia diz que chega lá e Filipe, um diácono, está pregando a palavra. E a graça de Deus é tão grande que a Bíblia diz que Simão, no versículo 13, que ele creu. Simão creu. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Agora o Simão, ele crê, irmãos. Ele creu ao ponto dele se converter e ser batizado. Agora, queridos irmãos, eu quero ser bem breve na minha mensagem, eu já volto a palavra ao pastor. Porém, no versículo 14, nós vemos algo muito interessante na vida de Filipe. Filipe é um moço, irmãos, ele não foi escolhido à toa. Ele é um moço que ele não tem problema, irmãos, com autoridade. Filipe não tem problema com autoridade, ele reconhece a autoridade. A Bíblia diz que a fama de Samaria, ela chega até a cidade de Jerusalém, até a igreja matriz. E quando chega lá, a Bíblia diz que os apóstolos, eles olham e dizem assim, eles convocam a Pedro e João, e desce lá para ver como é que está a obra lá, porque a gente está ouvindo falar que Deus está derramando o poder lá na cidade de Samaria. E a Bíblia diz que os apóstolos, eles descem lá, e quando eles chegam lá, a primeira pergunta que Pedro faz aos irmãos, a igreja diz assim: estou vendo que vocês são uma bênção, um fervor de Deus está aqui, mas vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Um olha para o outro e diz assim: ainda não. Aí a Bíblia diz que Pedro manda todo mundo ficar de joelho. Aleluias. E agora eles vão impor as mãos sobre aqueles homens. E aquela igreja, irmãos, que já estava boa, agora ela vai ficar melhor. Aquela igreja que já estava muito boa, mas com a chegada daqueles homens, aleluias, daqueles apóstolos, a igreja vai ficar melhor. A igreja vai ficar melhor, porque o Espírito Santo desce sobre aquela igreja. A manifestação de Deus agora sobre a vida daquela igreja. Aleluias. Agora, irmãos, agora o Filipe, ele percebe que é hora dele sair de cena. Agora,
o Filipe, ele percebe. Se fosse qualquer outro obreiro, ele dizia assim, puxa vida, eu cheguei aqui agora, quando eu cheguei aqui não tinha nada. Quando eu cheguei aqui, ninguém queria vir para cá. Quando eu assumi esse coral, não tinha ninguém queria ensaiar. Agora que eu assumi o coral, agora que ele está bom, está cantando, o pastor vem aqui e me tira. Ninguém queria vir para esta igreja. Agora que eu assumi essa igreja, agora que eu levantei grupo disso, grupo daquilo, preparei, separei os departamentos, agora Deus está operando. Aí vem alguém de lá, ninguém estava interessado nisso daqui, agora estão com o olho gordo em cima dessa obra. Ele não tem problema com isso, irmãos. Ele vai sair, porque no versículo 26 diz que ele é guiado pelo Senhor. Ele tem certeza do seu chamado, ele tem convicção do seu chamado, ele não é guiado pelos homens, ele não tem problema com autoridade, irmãos. Hoje, a maior deficiência hoje entre nós é pessoas que têm problema com autoridade, não respeita a autoridade, não respeita ninguém. Ontem eu estava ouvindo o pastor pregar, né? Sobre isso mesmo. A grande dificuldade que nós temos em pessoas abaixar a cabeça e saber que Deus está falando por alguém. Você não é, nós nem sempre nós estamos em evidência. Nem sempre. Irmãos, cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado. O dia que nós quisermos ultrapassar essa linha, nós vamos quebrar a cara de verdade, nós vamos sair da vontade de Deus. Isso é muito perigoso, isso é perigoso para nós, é perigoso para o ministério, é perigoso porque nós colocamos a nossa casa, a nossa família em risco, e aquilo que até na onde Deus nos usou, nós podemos jogar tudo para o alto. Podemos jogar tudo para o alto. Agora a Bíblia diz, irmãos, que lá no versículo 26, o anjo do Senhor aparece em Filipe e diz assim, levanta-te e vai com pressa, levanta e vai. 8:26 diz, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul, a caminho que desce a Jerusalém para a Gaza, que está deserta. Um homem que estava numa cidade, uma cidade pujante, cheia da graça de Deus, agora o Senhor está mandando ele para o deserto, um lugar deserto, vai correndo que eu tenho uma obra para você lá. E, irmãos, ele não titubia, ele não tem segundo pensamento, ele abaixa a cabeça e vai, porque Deus está na vida dele. Versículo 27, um obediente à palavra do Senhor, levantando-se foi, e eis que um eunuco, aleluia, aliás, e um etíope, eunuco, mordomo, Candace, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos dos teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. O homem tinha ido para a igreja, tinha ido para a adoração, e estava voltando vazio, sem entender. Irmãos, isso daqui é interessante, porque não era qualquer um que tinha, irmãos, acesso, né, aos escritos, a atual Bíblia deles, de antigamente. Só quem tinha um poder aquisitivo muito grande. Esse homem tinha. E a Bíblia diz que agora ele está voltando, e ele está lendo sem entender. O primeiro requisito lá no capítulo 6 é que eles sejam cheios de sabedoria. Esse é o primeiro requisito. Aliás, é um dos requisitos. Reputação, né? Espírito Santo e sabedoria. Sabedoria para poder ensinar. E no versículo 28, a Bíblia diz que ele regressava. Aliás, é isso. No 28 diz que ele regressava, assentando-se ao seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, achega-te e junta-se a este carro. E correndo Filipe, ouviu o que ele dizia, o que ele lia, o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lê? Aí Filipe diz assim, ouve ele lendo, né? E diz assim, viu, você está entendendo o que você está lendo? Aí ele vai dizer, não estou entendendo, rapaz. Como
poderei entender se não há alguém que nos ensine ou que me explique. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E a Bíblia diz agora que aquele homem, um diácono, irmãos, cheio da graça de Deus. Sabe que o problema é que nós limitamos a um cargo, por isso que nós não fazemos. E existe, irmãos, um campo muito aberto para Deus usar tanto homens como mulheres. Se cada um de nós entendêssemos o chamado de Deus, certamente a igreja seria outra. Se cada um de nós entendêssemos para que o Senhor nos chamou, ou por que o Senhor nos chamou, não teríamos tanta briga hoje. O campo está vasto, a oportunidade está aí. Existe muito eunuco aí no ônibus, existe muitos homens, né? Lá no hospital, precisando dessa graça. E agora Filipe, a Bíblia diz que Filipe agora ele começa a explicar. E a graça de Deus é manifesta de uma certa forma, porque Filipe, primeiro que Filipe conhece as Escrituras. E ele vai explicar exatamente tudo para ele. E não há dúvida no coração dele. Porque a Bíblia diz que de imediato ele para o carro e ele diz assim: ô Filipe, as águas estão aqui. Aí, irmão, não foi 10 anos de pregação, foi rapidinho, foi um período curto. Mas existia uma graça na palavra daquele moço. Existia uma graça, uma unção na palavra daquele moço. Que ele não resistiu à graça de Deus na vida daquele moço. Agora ele diz assim: as águas estão aqui. Será que eu não posso ser batizado? O que me impede? Qual que é o impedimento de eu ser batizado? Arabaia. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Filipe diz: não tem nada que te impede, não, rapaz. Você crê no Senhor Jesus? Eu creio. Você crê mesmo? Você crê que Cristo é o Filho de Deus? Eu creio. Então vamos lá, desce aí, para esse carro aí. E a Bíblia diz que de imediato eles descem. E ele é batizado pelo Espírito. Ele é batizado nas águas. E a Bíblia diz que de imediato o Senhor Jesus tomou Filipe. O Senhor toma Filipe, de certa forma, agora que você percebe que Filipe ele é todo guiado por Deus, do começo ao fim. Não foi a igreja, a princípio, a ideia dos apóstolos é assim: escolhe vocês, mas primeiro quem escolheu foi Deus. Antes da igreja escolher aqueles homens, Deus já tinha escolhido Filipe. Agora, só para nós encerrarmos aqui, irmãos, eu quero ler com os irmãos, porque Filipe agora ele desaparece de cena, e ele vai aparecer lá no capítulo 21, uma das viagens de Paulo. Lá no capítulo 21, agora o diácono está aqui. 21, versículo 8, diz assim: e no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista. Aleluias, não é mais diácono agora, passou no teste, passou na aprovação de Deus. Aleluias, passou na aprovação do Senhor, que era um dos 7, ficamos com ele. Olha agora, irmãos, que testemunho maravilhoso. E tinha 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Queridos irmãos, que o Senhor Jesus nos dê essa graça, de nós sabermos aonde que o Senhor nos colocou. Por que o Senhor nos colocou? E dedicarmos aquilo. Não, irmãos, nós não deixarmos dúvida no nosso chamado.
Quando nós temos chamado, nós não temos problema com nada, irmãos. Nós não temos problema com autoridade, nós não temos problema com ninguém, nós não temos problema com crítica, nós não temos problema com intervenção de ninguém. Nós sabemos quem nos chamou. É o Senhor que nos alistou para esta obra. É o Senhor que nos alistou e é Ele que nos capacita. Se é Ele que te chamou, Ele também te capacita. Aleluias. Não deixa que ninguém tira a graça de Deus da tua vida. Não é a murmuração, não é a crítica, não é o problema, não é os desafios dessa vida que vai tirar você do caminho ao qual o Senhor te chamou. Aleluias. Agora o homem é casado, certo? E você percebe que a unção de Deus passou até para as filhas, né? Porque as meninas também pregam a palavra. Agora ele tem, não é, olha irmãos, o testemunho dele manifesto na casa. Eu imagino Paulo lá na casa de Filipe, né, irmãos? E a Bíblia diz que eles vão passar alguns dias ali. As meninas, aquelas meninas, a Bíblia diz que são donzelas, cheias da graça de Deus, cheia da unção do Senhor. Aleluias. Imagina uma casa dessa. Mas eu imagino Filipe sentando com as filhas e dizendo: vocês não sabem de nada. A hora que elas vão reclamar da vida, porque assim acontece. Ixi, minhas filhas, eu já passei por cada coisa nessa vida. Mas pai, agora se levantou. Filhas, fiquem em paz, eu já passei por isso. Lá em Samaria, Deus me deu graça e aqui Ele vai me dar graça também. Fiquem em paz. Fiquem em paz, irmão. Sabe qual que é o problema nosso? É que nós não temos nem o que contar muitas das vezes. Nós perdemos o caminho. Qualquer um nos tira da graça de Deus. Qualquer um coloca dúvida no nosso chamado. Qualquer um coloca dúvida em nosso coração. Qualquer internet, qualquer assunto de internet. Eu estava vendo um pastor reclamar esses dias. Ele está dizendo assim: irmãos, a gente orienta a igreja, a gente orienta o povo, a gente orienta. Aparece um abençoado, em 15 minutos na internet, ele tira o indivíduo. Aí ele foi visitar o irmãozinho disse assim para ele: eu não preciso mais para a igreja não, pastor. Igreja, 15 anos de crente, 15 anos de discipulado, 15 anos ouvindo o pastor pregar a palavra, 15 anos o pastor formando, tentando formar na vida dele. É 15 minutos de internet, de assunto, de um besterol. Ai, perdeu, desviou. Cadê o irmãozinho? Não apareceu mais. Aí quando foi lá na casa dele, disse: não, pastor, não quero mais. Agora eu vou congregar aqui em casa, porque o Senhor não habita em templos de homem. Que pena, né, irmãos? Eu espero que Deus levante homens e mulheres aqui nessa manhã, para nós fazermos a obra do Senhor. Se existe um tempo em que a igreja é carente de homens e mulheres cheios da graça de Deus, é esse tempo. Não pense você que Deus ainda não está chamando Filipes, né? Não pense você que Deus ainda não está chamando homens e mulheres para nós fazermos a obra do Senhor. Se coloque de pé, irmãos. Eu vou fazer uma oração com os irmãos e voltar a palavra ao pastor Jefferson. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bênção. Senhor, meu Deus, continua conosco. Ó, meu Deus, nos dê graça. Enche-nos da Tua unção. Manifesta, Senhor Jesus, a Tua palavra entre nós. Que nós possamos, ó Deus, receber a Tua graça e a Tua unção. Ah, Espírito Santo de Deus, nos usa, ó meu Deus, em qualquer lugar que fomos enviados. Os irmãos, homens e mulheres, que sejam cheios da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Permaneça com Teu povo, manifestando a Tua graça, para a glória do Teu santo e precioso nome. Amém. E graças a Deus. Palmas para o Senhor.